Amada igreja, Deus tem ciúme de cada um de nós. A palavra fala em vários momentos que Deus é um Deus zeloso, no sentido de ciumento. Ele nos quer por inteiro. Ele, sabe, nos criou para Ele. A sua motivação é que a gente viva, sabe, para honrar e glorificar o nome dEle. Amém? Ele não gosta de pedaços, Ele não gosta de nos assistir indo a outras fontes, antes de considerá-lo primeiro e único em nossas vidas. Ele é um ser, Ele é um Deus extremamente ciumento, sabe, pela sua imagem e pela sua semelhança. Ele demonstra esse ciúme por nós como se dissesse: filho, eu estou aqui, eu sou a sua fonte, sou seu único, não me substitua por nada nem ninguém. Olha que interessante, não precisa abrir, mas em Êxodo capítulo 34, versículo 14, diz o seguinte: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. E esse é de fato Deus zeloso, ele também tem a tradução que é de fato Deus ciumento, ciúme. Ele olha para a gente como um ciúme, sabe, furioso. Ele nos quer para Ele. Por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer, sabe, em resgate de nós. Vocês estão comigo? E se você entende isso como bênção para a tua vida, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amados, e como sentimos, sabe, o ciúme de Deus? Como é que isso, sabe? Caramba, Deus está com ciúme de mim, sabe? Eu percebi, sabe, o Deus tendo ciúme da minha vida em momentos que eu senti que aconteciam algumas coisas meio estranhas, mas que não era o inimigo. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas era como se Deus, ele, de uma certa forma, quisesse me alertar: ó, por aí não, cara, por aqui está errado. E começasse a bloquear algumas, sabe, algumas coisas que estavam no meu coração, algumas saídas que de repente eu iria tomar. E eu sentia, caramba, Deus, ele está com ciúme realmente de mim. Ele não está deixando eu ir para cá, ele não está deixando, ele começa a te cercar. Quem nunca passou por isso em alguns momentos na minha vida? Eu senti isso muito forte. Eu falava: caramba, cara, isso está acontecendo, isso deu errado. Mas aí no tudo eu falava: caramba, não é que deu errado porque foi um ataque, é que deu errado porque não era para ser aquilo. Como se Deus, com todo o carinho do mundo, falasse: filho, você é meu, filha, você é minha. Sabe, viva para mim, me coloque de novo em primeiro lugar, traga a sua motivação para o lugar certo novamente. E é incrível que quando eu percebia isso, tinha essa percepção, eu tomava o espaço que eu deveria tomar de novo, me redirecionando à presença de Deus, como se tudo se destravasse novamente, como se tudo começasse a fluir novamente. Eu falava: caramba, Deus estava em cima de mim. Isso é muito louco. É como se Ele quisesse redirecionar nossas vidas para Ele, como se Ele falasse: sem mim as portas se fecham e tudo é mais difícil. Presta atenção numa coisa: Ele nos quer por inteiro e Ele é merecedor dos nossos corações, porque fomos formados por Ele. Porque o nosso coração rendido à sua presença é como um imã para a sua manifestação. E não é nada melhor na vida do que ter uma vida manifestando a glória e o poder de Deus. Ter uma vida, sabe, manifestando aquilo que Deus quer e anseia para que nós venhamos a ser. Amém? Amados, hoje eu quero com esse sermão não trazer uma palavra de um grande líder escrito na Bíblia. Eu não quero trazer de repente uma pessoa que foi extremamente conhecedora, uma pessoa influenciadora. Não quero falar de Paulo, que foi um grande homem de Deus, Moisés. Eu poderia falar sobre vários homens, vários personagens, mas eu quero falar da vida de um homem. Na verdade, a gente nem sabe o nome dele, mas da trajetória de vida de um homem. Um homem que de repente pela sociedade estava esquecido. Um homem que de repente poderia ter passado a vida dele batido, porque ele já estava no final, sabe, da sua
sofrendo por uma doença e tudo indica que ele iria ficar por ali mesmo. Mais uma história de uma pessoa que, quando Jesus soube que estava passando por uma enfermidade, mudou o rumo de Jesus. Jesus, ele parou tudo, ele parou, sabe, o que ele estava fazendo, ele largou todo mundo e ele foi de encontro. Na verdade, ele nem precisou chegar até essa vida, mas aquela causa foi correspondida e aquela pessoa, sabe, recebeu a cura. Mas recebeu porque ele tinha uma história, e é sobre história, sobre fazer história que eu queria falar essa noite. Sobre você ter uma história com esse Deus que é completamente ciumento, que tem ciúme de nós. Uma história capaz de mudar o rumo das coisas e fazer, sabe, chamar a atenção desse Deus por uma causa, mesmo se você nem pedir por ela, porque ele nem pediu pessoalmente. Vocês estão comigo? Amados, a palavra fala que as nossas vidas é como uma carta viva. Olha o que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 fala, não precisa abrir. Vocês demonstram que são cartas de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Uau! Nós demonstramos através de nossas atitudes, através de nossa história, que somos uma carta, sabe, de Deus aqui nessa terra, uma carta viva. E isso me ensina que o quê? A Bíblia não parou de ser escrita. A Bíblia ela continua sendo escrita nos dias atuais, através de quê? De nossas atitudes, amém? Através daquilo que nós expressamos, daquilo que nós realmente fazemos para Deus, amém? E a história contada, sabe, sobre esse servo, sobre esse escravo que eu vou falar aqui, foi contada por outras pessoas a respeito daquele homem. Fez Jesus simplesmente virar as costas para todos os que seguiam para atender a sua dor. Nem ele mesmo foi lá contar a sua própria história e falar: Jesus, eu mereço isso porque eu sou isso, isso, isso. Não aconteceu assim. Pessoas foram lá falar: Jesus, ele merece. E eu, sabe, quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei: caramba, Jesus, eu queria ser esse homem, chegar um dia a ser esse homem, de alguém falar assim: caramba, Jesus, vai, atende a causa daquele ali, porque ele merece. Uau! Imagina isso. Eu sinto de todo o coração que Deus quer nos levar nessa noite a respeito nos revelar nessa noite a respeito do seu ciúme que Ele tem por nós, e como ser um imã de sua presença, de como corresponder ao coração zeloso e ciumento de Deus. Vejo a graça do Pai atraindo pessoas nessa noite com corações completamente rendidos à sua presença, todos falando assim: caramba, eu queria ser como esse homem. Abra sua Bíblia para que a gente entenda um pouco mais no capítulo, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 até 6, que a gente vai ler. Só que antes de ler Lucas foi uma pessoa, foi um médico, que ele não esteve presente com Jesus, mas ele foi aquele que foi no profundo daquilo que falavam sobre Jesus. Foi logo ali, após a vinda de Jesus, e ele falou assim: cara, estão falando muito desse Jesus como Messias, espera aí, eu vou estudar. E ele não pegou assim coisas que falavam, não, ele foi e comprovou as histórias. Então tudo que foi escrito por Lucas ali teve uma comprovação, sabe, do real sentido, do real valor, sabe, daquilo que realmente aconteceu. Isso mexe muito comigo. E olha só o que ele falou. Só que antes de ler Lucas 7, versículo 1, eu quero contextualizar aqui. Olha só, Jesus no capítulo 6, Lucas conta que Jesus ele começa o ministério dele. Presta atenção nisso aqui. E aí quando ele sai, ele se depara com uma grande multidão vindo de todos os lugares. Imagina o ministério de Jesus acontecendo naquele momento, sabe, o mundo sendo mudado, né? O mundo sendo transformado. E aí, cara, Jesus ele chega, ele encontra aquela multidão, eram pessoas ali, cara, humildes, pessoas que estavam, sabe, atrás de uma cura, fala que estavam enfermas, sabe, curas físicas, as pessoas atormentadas.
E Jesus, ele começa a curar aquelas vidas, começa a ter uma cura em massa ali. E logo em seguida ele libera as bem-aventuranças. Isso é muito interessante, porque logo no contexto ele começa a ministrar sobre amar o seu inimigo, orar pelos seus inimigos. Fala que graça tem você orar pelos seus amigos, pelas pessoas que você ama. Isso até o ímpio faz. E Jesus começa a não só curar, mas a ensinar aquela multidão. E ele começa a levar os seus filhos, os humanos, a espécie humana, a um outro nível, sabe, de fé com os seus ensinamentos. E isso começa a mexer com todo mundo. E logo em seguida, ele começa a falar que a árvore boa, que a árvore era conhecida pelos seus frutos. Isso tudo está no capítulo 6, eu estou fazendo um apanhado. Fala sobre a árvore conhecida pelos seus frutos. É impossível, né? Você vê o fruto bom, a árvore boa, o fruto ruim, a árvore ruim. E depois ele fala sobre o prudente e o insensato, como constrói a sua casa sobre o prudente. Ele tem os alicerces que vão até a rocha. O insensato não tem alicerce nenhum, vem a tormenta, derruba a casa. E ele ensina aquilo tudo. E olha só o que acontece agora então, no capítulo 7, no versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou no Cafarnaum. Então ele ensina ao povo, e ele entra em Cafarnaum. Ali estava o servo, que é um escravo, amém? De um centurião. O que é um centurião? É um soldado que gerencia, que é dono, entre aspas, de 100 soldados, amém? Ele tem uma tropa ali de 100, então ele é o líder. Então vamos lá, ali estava o servo, o escravo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicando-lhe com insistência: este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a sinagoga. E Jesus foi com ele. Só até aí, presta atenção nisso. Então eles chegaram a Jesus e suplicaram com insistência: este homem merece que ele faça isso. Falaram com Jesus: Jesus, vai lá, você tem que curar ele, porque ele merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação. Ele construiu uma sinagoga, que é um templo. E nesse momento, Jesus ele ia fazer algo, ele para tudo, ele para aquela multidão e ele começa a se dirigir para a casa desse centurião. O desenrolar disso aí eu não quero entrar, porque aí entra todo um contexto centurião, mas eu quero focar aonde? Na vida desse servo, desse escravo, anônimo, amém? A gente não sabe o nome dele, mas que através de uma trajetória de vida, e eu quero trazer essa trajetória de vida para cá, ele mudou o rumo da história, das coisas ali. Ele simplesmente chama a atenção de Jesus, a ponto de Jesus parar tudo e falar: caramba, peraí, esse cara merece. E é interessante que apresentam ele como uma carta viva. Começa a falar: cara, ele merece, porque ele ama a nossa nação, ele ama o nosso povo. Na versão NTLH, olha o que fala aqui: esse homem merece de fato a sua ajuda, Jesus, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga, que é um templo para nós. Quando ele fala aqui, estima muito o nosso povo, estima muito a nossa nação, tem duas vertentes. Fala que ele ama a nossa terra, mas também fala que o seguinte, tem um significado, que ele ama os judeus, o povo judeu. Por quê? Porque os judeus eram o povo do Deus que ia salvar o mundo, que havia um Messias. Então ele amava os judeus, amava aquele povo, amava aquela nação, porque ele sabia que dali viria o Salvador. E ele amava tanto aquilo ali, tanto aquele povo, a ponto dele entregar a sua vida, sabe, por completo, não como fragmento, não como, sabe, mais ou menos, mas entregou por tudo, a ponto de construir um templo de adoração a Deus. Vocês estão comigo? Por amor ao povo, que da onde viria o Salvador. Só que nesse momento o Salvador estava na terra, estava transitando. E ele, quando ele viu, ele tomou esse choque, sabe, dessa vida, dessa história de vida, ele falou: uau! E ele para tudo, e ele vai atender essa causa. Isso me ensina muito, amados.
E repara o que eles falam: esse homem merece que ele faça isso porque ama a nossa nação, ele ama nosso povo, ele construiu um templo para nós. Sabe por que Jesus parou tudo para levar a cura para aquele homem? Porque ele viu naquele homem exatamente o que ele havia ensinado em versículos antes, ali em Lucas, no capítulo 6, versículo 44, que ele falou: toda árvore é reconhecida pelos frutos. E ele viu naquele homem, cara, uma árvore com fruto bom. Ele viu um fruto bom. Ele falou: caramba, essas pessoas, elas poderiam vir até mim para falar das suas próprias vidas, fazer suas próprias petições, para contar de suas histórias, para, sabe, sei lá, pedir 1 milhão de coisas, como esse povo está todo fazendo. Mas não, eles vieram interceder para uma pessoa que está doente, que nem aqui está, e vieram falar: Jesus, ele merece que você faça isso por ele. Quem aqui não gostaria de ser esse homem, que a gente nem sabe o nome? Esse homem que de repente, através de poucos versículos, nos ensina tanto. Cara, meu Deus do céu, ele viu quem era aquela ave pelos frutos que foram apresentados daquele homem. Ele viu ali frutos de um coração completamente rendido. Ele viu ali uma pessoa que não vivia de pedaços, mas se entregava por inteiro, e sua vida era uma carta de Cristo, o resultado do seu ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Seu tempo, suas emoções, sua vida em prol do reino. Uau! Presta atenção nisso. Então, nesse momento, isso toca tanto Jesus que ele parou tudo, parou tudo e se dirigiu à sua causa. Presta atenção no que eu vou falar agora. Só quando você se rende, sabe, Deus pode trabalhar ao seu favor. Você pode fazer parte de uma igreja, você pode, cara, adorar o seu ministério, sabe, você pode vir aqui, mas, cara, de repente Deus, você não atrair a presença de Deus através, sabe, da sua história. E o que eu quero te falar é o seguinte: só quando você se rende, sabe, Deus pode trabalhar a seu favor. Só quando você se quebranta verdadeiramente, só quando você coloca Ele em primeiro lugar em todas as coisas, só quando você se coloca perante a um Deus, entende que Ele é o meu instrumento, se coloca verdadeiramente, sabe, Deus, sabe, me consome por inteiro, eu sou completamente Deus. Aí sim Ele pode trabalhar por você. Quase ouvi tudo aqui. Aí você vê o agir de Deus, aí você vê transformação, aí você vê, cara, Jesus às vezes parando tudo para te atender, para atender a sua causa, mesmo às vezes sem até você pedir. E é por isso que Ele fala que Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos e que pensamos. Porque quando Ele olha um coração entregue a Ele, quando Ele olha uma pessoa apaixonada, quando Ele olha uma pessoa, sabe, que não vê, sabe, limites, sabe, para manifestar o reino dele aqui na terra, Ele fala: cara, meu irmão, é minha mais semelhança, é um pequeno Cristo. Sabe por que cristão? Porque cristão significa pequeno Cristo. É um pequeno Cristo de verdade, é a minha porção na terra. Uau! O coração dele era um coração rendido ao Senhor. E eu tiro outros ensinamentos desse texto também. O primeiro deles é: ele amava o povo da onde viria o Salvador. Ele amava os judeus, ele amava aquela nação, e por isso os próprios judeus intercederam por ele. Presta atenção nisso. Nós precisamos amar o povo, a nação eleita, de onde pertence o nosso Salvador. Nós precisamos amar o próximo, precisamos amar, sabe, aqueles que estão dentro da igreja. Sabe, nós não precisamos, cara, nós não podemos ficar. Meu irmão, cara, o reino de Deus, ele é muito maneiro. Cara, às vezes eu rolo, sabe, meu celular ali e fico vendo os videozinhos, às vezes, sabe, daquelas igrejinhas bem lá no interior. Cara, que lindo, cara. Aquela adoração espontânea, né? Aquela coisinha do reteté, do pandeirinho, lindo demais. Às vezes também rola, sabe, aquelas igrejonas, aquela adoração, cara, alucinante. Deus, Jesus nesse momento ali, ele estava acontecendo para os humildes. Capítulo 6 você vê que ele estava acontecendo para os humildes, para aqueles que não eram,
Só que à medida que o ministério de Jesus começou a se desenvolver, ele começou a atingir os governantes da terra também. Hoje, Deus ele é tão vivo, o ministério dele continua atingindo tantas pessoas mais humildes, como as pessoas que estão no alto escala do governo. Vocês estão comigo? Deus ele está aqui para todo mundo. Agora a terra toda não está aqui. Por que a terra toda não está aqui? Porque Deus escolhe os seus. Deus escolhe aqueles, cara, que ele possa contar. Deus escolhe aqueles que ele entende que o coração pode se entregar verdadeiramente, e aí sim ele transformar, sabe, manifestar o reino dos céus aqui na terra. Quantos são aqueles que querem ter a vida como a desse homem, que através, sabe, de algumas atitudes no decorrer de sua história, sabe, a carta da sua vida foi contada, e o próprio Jesus e moveu Jesus. Eu quero ser esse homem. Ele amava o povo da onde viria o Salvador. Precisamos amar o povo de Deus, precisamos amar todos. Precisamos amar, cara, do mais humilde, do mais simples, cara, a pessoa mais importante. Amar todo mundo, amar o próximo como a si mesmo, né? Se outra coisa que eu aprendo aqui, ele amava aquela terra e trabalhava para construir algo que atraía o reino, preparando o caminho para o Salvador chegar. Ele preparava o caminho para o Salvador chegar, ele preparava aquela terra, sabe, ele trabalhava para construir algo, sabe. Precisamos amar a terra de Saquarema, precisamos profetizar sobre essa terra e trabalhar para que o reino de Deus seja implantado nesse lugar, trazendo transformação genuína, sabe, trabalhar para as coisas de Deus acontecer, trabalhar para a igreja, trabalhar para o Senhor, trabalhar, arregaçar as mangas e vamos para dentro, fazer algo que faça diferença. Sabe, outro dia eu estava estudando sobre arqueologia, e é interessante, cara, que os egípcios, eles se preocupavam muito mais na sua vida pós-morte do que na sua própria vida. Você pode perceber que tudo que restou, a maioria das coisas que restou da história deles, está o quê? Está em tumbas. As pirâmides eram grandes tumbas dos faraós. Eles acreditavam que após a sua morte eles iam a um lugar, e aí o Deus dele lá mandava eles de volta, e eles habitavam na terra. Então eles construíam, sabe, aquelas pirâmides imensas, e eles colocavam tudo da vida deles ali, desde os brinquedos de criança até as carruagens, sabe, os escravos. Eles eram, depois que eles morriam, eles tinham lugar, os escravos que eles amavam, lógico, dentro daquela tumba dele ali. Para quê? Para quando ele voltasse dentro daquela tumba, ele tivesse a vida, tivesse as coisas dele, os ouros dele, a riqueza dele. Então ele não construía nada, embora eles tivessem impérios em meio a desertos, eles não estavam muito se importando naquela vida ali. Eles estavam investindo em tumbas, em sepulcros mesmo. Amém? Só que o que restou deles? Tudo foi arrombado, as múmias nem ali mais estão, muitas foram queimadas como fogueira, outras estão em museus. Todas as suas peças de grande valor que eles guardavam ali, nem mais ali estão. Mas uma coisa me ensina, sabe, na trajetória daquele povo, a preocupação naquilo que eles iam produzir para a sua vida após morte. E sabe, me preocupa muito quando a gente vê, cara, homens e mulheres de Deus nem se preocupando com isso, sabe, apenas tendo uma bandeira, falando eu sou do ministério, mas não construindo nada para Deus. Olha para mim a sua vida, sabe, a sua trajetória de vida, cara. Você tem que construir algo nessa terra, você tem que deixar um legado, você tem, meu irmão, que arregaçar suas mangas, sabe, fazer acontecer, porque a próxima geração está vindo ali, cara, e a gente precisa ser uma carta viva para essa nova geração. Uma geração que o mundo de hoje tem formado, sabe, uma geração de Nutelas. Mas a gente tem que falar, cara, Nutella que nada. Eu vou te ensinar a ser um homem e uma mulher de Deus de verdade. Eu vou te ensinar, sabe, a ser um servo da orelha furada. Eu vou te ensinar a ser uma pessoa verdadeira no reino de Deus. Você vai ser Nutella lá para fora, aqui para dentro. Você vai ser um homem e uma mulher de Deus, com caráter restaurado, sabe, tendo seu Jesus como seu Salvador. Não tendo só Jesus como Salvador, mas como Senhor de suas vidas, reinando, ensinando o que é certo e o que é errado,
no seu manto de justiça, falando, cara, isso aqui não dá para compactuar com isso no reino. Amém? Ele amava aquela terra e trabalhava para construir algo que atraía o reino de Deus, preparando o caminho para o Salvador chegar. Precisamos amar a terra, precisamos trabalhar para que o reino de Deus seja implantado nesse lugar, trazendo transformação genuína. Precisamos construir algo que atrai o reino de Deus, preparando o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Templo, amados, construção de templo tem uma simbologia muito interessante, porque não é só um templo físico, mas um templo, você como templo de Deus, porque você é a casa de Deus, é templo de Deus. E é interessante, quando você trabalha para Deus, você edifica a sua casa na rocha, e quando você trabalha para Ele, você é consumido por esse trabalho, e é natural, é naturalmente o seu templo, a sua vida ser reconstruída, a sua história ser reconstruída. Por isso que você vê uma pessoa que se dedica ao reino de Deus verdadeiramente, sabe, tendo uma vida ministerial, sabe, ela sendo reconstruída por dentro. Amém? Então eu te encorajo nessa noite a você entrar no ministério, a você, sabe, querer se envolver nas coisas de Deus, querer, pastor, o que eu posso fazer na igreja? Terceira coisa que me ensina aqui, a sua vida era uma carta viva, contada pelos outros, como uma pessoa que merecia o favor do Senhor, e a questão toda é se nós merecemos. Precisamos ser carta de Cristo, resultado do seu ministério, escrita não como tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, em tábuas de, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano, como nós lemos em 2 Coríntios. Eu posso te falar, quando você constrói, sabe, algo para Deus, você constrói algo para si, aí dentro do seu peito, e constrói de verdade. Quando você bota a mão, sabe, na massa, sabe, quando você começa a fazer, você constrói alguma coisa para Deus, você tira as coisas boas do seu coração, e você coloca isso para fora, e você começa a apagar aquilo que é ruim, você começa a matar aquilo do teu coração ruim, você faz exatamente o que está em Lucas, capítulo 6, que antes de acontecer isso tudo aqui fala, versículo 45, um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Uau! O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Amados, olha para mim e preste atenção nisso. Sabe por que isso acontece? Porque a palavra fala que o zelo pela casa de Deus nos consumirá. E quem ama as coisas de Deus, ama de verdade, a ponto de ser consumido por elas. Essa é a real. Quem ama, ama de verdade. Amém? É consumido, quer fazer aquilo que é certo, é transformado por isso. Amém? E se você quer, dê uma salva de palmas. Olha para mim. O zelo pela casa de Deus te leva a um alto nível de excelência no servir. Você não quer fazer nada mais ou menos, você não quer entregar migalhas, você não quer ficar para o teu Deus, cara. Agora, se você tem teu Deus como algo, será... será, meu irmão, você vai fazer minha boca. Agora quem entende que Deus existe, é real, é vivo, e Ele age, e Ele é galardoador, Ele tem um amor, sabe, fulminante, ciumento por você, fala, caramba, eu vou fazer meia boca, eu me atrasar em escala, eu, cara, furar culto, eu meio quê? Tá maluco, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer com excelência, porque, cara, o amor, sabe, pela sua casa me consumirá, o amor por Ele, o amor que Ele tem pela minha vida me consome, eu quero ser, cara, eu quero fazer o meu melhor, amém? O zelo pela casa de Deus te leva a um alto nível de excelência no servir, que te leva a abandonar as velhas práticas, e isso te transforma por inteiro. Eu, como Jesus mesmo falou ali logo antes, em Lucas 6, versículo 48, fala o seguinte: quem ouve a palavra e a pratica, como um homem que construiu a sua casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando você começa a trabalhar para Deus, quando você começa a fazer as coisas, trabalhar para levantar o tempo, sabe, meu irmão, cada vez mais seu alicerce, mais profundo, mais enraizado, mais na rocha você está. Uma vida ministerial é uma vida que te encoraja a crescer em Deus. Eu
falo isso porque eu falo pela minha vida. Eu era um perturbado do mundo. Eu era um cara que as pessoas até olhavam e falavam: olha lá o Marine. Ó, Marine. Eu sabia quem eu era, como é que eu estava. Eu estava podre por dentro, perturbando quem eu pudesse. Só que, cara, eu me converti verdadeiramente, cara. Eu entendi que Deus era um Deus ciumento. Eu falei: caramba, cara, eu vou mergulhar nesse negócio. Eu entendi que não era... Eu vi muita gente: eu sou da igreja tal, eu sou fulano de tal, eu sou meu irmão. Mas tipo, uma vida rasa com Deus. Eu falei: cara, eu não vou ser esse cara não. Eu vou levar Deus a sério. Eu comecei, meu irmão, a dar um sentido real à minha vida. Eu comecei a perceber, caramba, como eu fui trouxa, 24 anos vivendo uma vida no mundo, sabe, sem sentido nenhum. Eu comecei a ver que realmente a vida tem sentido aqui. Eu comecei a construir algo, sabe, real, com Deus. Eu, cara, olha a minha vida hoje, eu sou um pastor. E, cara, como foi bom, como não me arrependo de nada do que eu vivi com Deus. Na verdade, me arrependo de não ter me entregado para Deus antes. Eu era um perseguidor de crente, gente. Você não tem noção, eu era um Saulo, virei Paulo. Mas eu não quero falar de Saulo e Paulo, não quero falar desse escravo aqui, desse cara que a gente nem sabe o nome, mas que a sua história mudou o rumo de Jesus, fez Jesus agir pela causa dele. Hoje eu quero saber sobre história. Qual foi sua história em 2020? Qual será a sua história em 2021? Será que vai ser a mesma história? Será que vai ser uma história rasa? Ou será que você vai realmente construir algo profundo com Deus? E o Salvador então viu isso no coração daquele servo, e mesmo sem aquele homem ter forças para pedir e ir até ele, devido à sua doença, o Salvador parou tudo, se dirigiu à sua causa e o curou. Olha só o que fala em Lucas capítulo 7, versículo 10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo restabelecido. Uau! Encontraram o servo restabelecido, ele estava desenganado. Encontraram ele, cara, curado. Amém? E o que Deus te pergunta nessa noite? Vamos todo mundo ficar de pé. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu quero levar você a um tempo de reflexão agora. Nós já estamos acabando, amém? O que Deus te pergunta nessa noite? Seu coração tem amado a nação, o povo, a igreja, quando Deus é o Salvador? Você tem sentido amor pelo povo de Deus? Ou você, cara, é um encrenqueiro no reino de Deus? Seu coração tem amado a terra, tem amado, sabe, a sua cidade? Você tem amado a terra? Seu coração tem trabalhado para construir algo que atrai o reino de Deus, preparando o caminho para o Salvador chegar? Você tem construído a sinagoga, o seu templo, a tua vida, ou que você tem construído, sabe, ajudado a gente construir algo aqui? Você tem nos ajudado a alcançar as vidas, você tem evangelizado, você tem, cara, se dedicado ministerialmente, sabe, de forma excelente. Você, cara, anseia por trabalhar para Deus, ou você quer viver essa vida rasa com Deus? Você tem construído a sinagoga, a sua vida tem sido uma carta viva, contada pelos outros como uma pessoa que merecia o favor de Deus. Seu coração tem se demonstrado completamente rendido ao Senhor? Tem? Ou você, sabe, questiona tudo, sabe, pondera tudo, coloca tudo na balança? Meu irmão, olha para mim, chapa logo, se entrega verdadeiramente, começa logo 2021 completamente. 2020, cara, como é que você quer que Deus faça diferente na tua vida?
viva e maravilhosa daquilo que eu fiz para o Senhor. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no seu livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar para você que entrega o Pai a suas vidas em suas mãos. Ouça cada nome dentro do teu livro e da livro do Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que eles sejam capacitados, Deus, para fechar uma trajetória de vida linda nessa terra, Deus. Ouça implantando o seu reino, implantando o seu reino, manifestando o seu reino nesse lugar, em nome de Jesus. Fala, galera, aqui é o Pastor Marini. Quero te agradecer por você estar comigo aqui até o final. Espero que essa mensagem edifique a tua vida. E eu quero te fazer um convite muito especial. Entra lá no meu canal, se inscreve no canal, sabe? Dá um like no vídeo que você acabou de assistir, faz um comentário que agrade o coração do Senhor, um comentário bem legal para ficar lá registrado, e mais também, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Assim como você foi edificado, eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas e terão resposta dos céus para suas vidas. Vamos junto nessa corrente comigo, tá? Se você também quiser me conhecer mais, eu estou no Instagram, no @rodrigo.marini, tá bom, galera? Amo muito a vida de cada um de vocês, espero, sabe, ter edificado muito a sua vida, e vamos estar junto aí, tá? Um forte abraço para você, Deus abençoe.